Boa noite, pessoal. Hoje dá para falar boa noite, porque nós estamos ao vivo aqui no canal O Que Rola na Geronto, e hoje é uma noite muito especial. Nós temos uma convidada internacional, é uma brasileira, uma convidada internacional, a doutora Alicia Tramujas Vasconcelos Newman, que vai discorrer conosco sobre um tema muito importante, se fôssemos falar em inglês, dado que ela mora nos Estados Unidos, seria What's Next, né? Então, o que fazer depois? Como eu posso organizar e planejar a minha vida para os meus próximos anos de vida, considerando a questão do envelhecimento. Então, nós vamos iniciar, convidamos todos vocês para estarem aqui conosco, avisarem seus amigos que já sabem que nós estaremos ao vivo, e nós teremos um chat disponível para vocês enviarem perguntas. Tá? Para conhecermos, a doutora Alicia vai nos apropriar desse conteúdo, contar uma realidade que nós lemos a respeito, mas não necessariamente conhecemos, e nós poderemos discutir realmente com ela, conversar realmente com ela sobre como é essa realidade. Então, doutora Alicia, ela é doutora em saúde pública pela University of Pittsburgh, ela reside na Pensilvânia, né? Não lembro há quanto tempo, se eu não me engano é desde 2015, mas Alicia me corrige, Alicia me corrige se eu falar alguma bobagem. Ela desenvolveu estudos na área de políticas públicas e sociais para a América Latina e educação em saúde, e atualmente ela é pesquisadora em saúde do Gateway Health, uma organização que atua em parceria com os governos no atendimento às populações mais vulneráveis. O currículo da doutora Alicia é enorme, mas se nós fôssemos discorrê-lo inteiro aqui, talvez eu pecasse em não dizer todas as coisas muito importantes, então eu deixarei a ela o espaço para complementar alguma informação que eu não tenha trazido. É um prazer enorme, Lícia, ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Inicialmente, eu acho que seria interessante você contar um pouco para nós como é esta realidade de envelhecimento e cuidados crônicos aí nos Estados Unidos, para situar um pouco a nossa discussão. Acho que as pessoas tem no imaginário o que é público, o que é privado lá, o que as pessoas podem ou não podem ter, que serviços existem, que serviços não existem, existe cuidador lá, não existe, as famílias estão próximas ou não. Então, acho que ter um panorama simples, inicial, de como é essa realidade e como isso está inserido dentro de uma cultura americana que é diferente da nossa, nos ajudará a compreender um pouco essa discussão de hoje. Então, em nome do Sérgio, da Marília, do Carlos, em nome de todos nós, eu agradeço muito a sua presença aqui e tenho certeza que vai ser uma noite na qual nós vamos poder aprender bastante. A palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar no Brasil, né? Morrendo de saudades da terrinha. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Vou tentar resumir um pouco, né, desse mundo aí, principalmente dos cuidados de longa duração com idosos, que acaba também servindo bastante as pessoas com deficiência aqui nos Estados Unidos. Então, você já comentou, né, que eu trabalho como pesquisadora na Gateway Health. A Gateway Health é uma organização sem fins lucrativos que atua em parceria com o governo estadual e federal para atender a população que é beneficiária do Medicare e do Medicaid. Então, os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde, não tem um sistema público de saúde, ele tem esses dois programas que foram lançados em 1965, com objetivos, na verdade, distintos, mas o objetivo era realmente dar maior apoio na área de cuidados em saúde para a população de baixa renda, então, que aí é o Medicaid, que você se qualifica para receber serviços de saúde pelo Medicaid a partir da tua renda, ou pelo Medicare, que é um programa que tem como foco apoiar idosos e pessoas com deficiência, e para os quais as pessoas trabalham um período de 10 anos, descontam do seu salário, né, um percentual, e aí com essa renda, a partir desses 10 anos de trabalho, eles ficam elegíveis para ter os serviços do Medicare a partir dos 65 anos.
Então, são os dois programas públicos que a gente tem aqui nos Estados Unidos, e os estados, eles são financiados pelo governo federal e pelo governo estadual. Medicare, o financiamento é governo federal apenas, e é um programa único no país. O Medicaid, ele é uma parceria entre o governo federal e os governos estaduais. E funciona assim, o governo federal ele estabelece as diretrizes mais gerais do programa, e aí cada estado tem uma flexibilidade para estabelecer alguns critérios específicos, que tem a ver com a sua população, né? Às vezes oferecer alguns benefícios a mais, nunca menos do que o governo federal estabelece, pode oferecer a mais, e aí ele entra com uma contrapartida nesse financiamento. Então, eu trabalho com programas de cuidados de longa duração para idosos que são beneficiários do Medicare e do Medicaid. Então, eu consigo falar bastante dessa realidade. Existem também, obviamente, opções, né, de apoio aos idosos que têm uma renda maior, e aí vão para opções particulares, né, que tem também uma certa graduação aí nos diferentes apoios que são oferecidos aos idosos a partir da sua necessidade, né, de apoio nas atividades do dia a dia, mas aí, logicamente, entra uma questão do quanto eu consigo pagar e aí que opções eu tenho dentro daquilo que eu consigo pagar. Né, no mundo aqui de Medicaid e Medicare, quem decide o que vai ser oferecido é o governo, né, que é quem financia. E qual que é a cobertura de tudo isso? Ele tem uma proteção grande, ampla, de necessidades? O que envolve exatamente? É só questão de saúde? É questão de assistência? Explica assim, qual é a cobertura desses dois sistemas? Tá, Marília, bem interessante essa tua pergunta, porque eu venho estudando, né, cuidados de longa duração aqui desde 2017, foi quando eu comecei. 2016, na verdade, e aí 2017 eu acabei fazendo até minha tese de doutorado nessa área, e eu tive que aprender muito em muito pouco tempo. E o que eu percebi? Eu voltei um pouco na história, né, porque a hora que você começa a olhar quais são as políticas que estão atualmente em voga, né, e os modelos que estão se desenvolvendo, para quem vem de fora, é muito difícil você entender, né? Que escolhas estão sendo feitas e por quê. Aí eu voltei um pouco na história para tentar entender que evolução está acontecendo. Então, tentando resumir um pouquinho dessa história, o que eu tenho percebido? Né? Que, inicialmente, quando foi criado o Medicare e o Medicaid, o foco era cuidado em saúde. Se você olha o Medicare ele tem diferentes componentes, e os dois primeiros, que é o básico, que todo mundo tem acesso a partir do momento que faz 65 anos e contribuiu um período para isso, ele basicamente cobre serviços clínicos, né, hospital e médicos, né, e essa parte de médicos generalistas e especialistas, né, ele cuida disso. O Medicaid começou também com um foco muito em saúde, mas por atender uma população de baixa renda, começou a identificar a importância de olhar para os determinantes sociais de saúde e começar a propor uma forma que fosse de coordenar os serviços e apoios que são necessários às pessoas para que elas envelheçam bem. E aí, obviamente, num primeiro momento, investia mais em atendimento institucionalizado, né, nas nursing homes, nas instituições de longa permanência, e depois, mas começou aos poucos a também investir em cuidados que eles chamam de Home and Community-Based Care. Então, os cuidados que são prestados ou no domicílio do idoso ou na comunidade onde ele mora. Fala um pouquinho disso, Lícia. Como é que são esses cuidados dentro desse programa? Então, vou trazer para vocês um momento atual que a gente está vivendo, né, aqui nos Estados Unidos, que é a da expansão de um modelo que é chamado Managed Long-Term Services and Supports, que é uma ideia de você ter um cuidado coordenado de longo prazo, né, a população de baixa renda que ou está envelhecendo, né, acima de 65 anos, ou tem alguma deficiência que requer aí um apoio mais intenso, né, um apoio nas atividades do dia a dia. Como que funciona esse processo do MLTSS? É o termo que a gente usa aqui. A pessoa ela tem que ser elegível ao Medicaid, ou seja, ela tem uma baixa renda, e aí ela é cadastrada no programa. A partir do momento que ela é cadastrada no programa, uma instituição, pode ser o governo, mas em muitos lugares eles contratam uma ONG,
faz um assessment, faz uma análise do grau de dependência funcional dessa pessoa. Aí avalia as questões, e eles têm aí instrumentos para isso, avalia o grau de dependência, avalia o ambiente onde a pessoa mora, né, o domicílio, avalia também qual é o grau de apoio familiar, e aí familiar e informal, né, nem todos têm a família por perto, alguns têm amigos, né, coloca tudo isso num pacote, avalia também, obviamente, as condições de saúde dessa pessoa, se ela está gerenciando doenças crônicas, e com base nessa avaliação, determina qual é o nível de cuidado que essa pessoa precisa. Então, aqui na Pensilvânia, eles fazem toda uma avaliação, eles têm uma forma até de pesar, tem algumas coisas que pesam mais ou menos, né, nesse primeiro diagnóstico, e a partir disso eles chegam em 2 categorias de idosos que são atendidos pelo programa. Tem aqueles idosos que já estão no nível de precisar de um apoio, que eles chamam de Nursing Facility, Nursing Clinically Eligible, quer dizer, ele tem um nível, ele precisa receber um cuidado intensivo como aquele oferecido na instituição, mas ele não precisa estar numa instituição para receber esse nível de cuidado. Ele é um nível de cuidado. E tem aqueles que ainda não estão precisando deste nível de cuidado, mas já precisam de alguns cuidados iniciais, focados em algumas necessidades específicas. Por exemplo, precisam de uma adaptação no domicílio, né, para colocar barra, para colocar rampa. Eles ainda conseguem se vestir, eles ainda conseguem cuidar do seu dia a dia, da sua higiene, mas eles precisam de alguns cuidados. Às vezes precisa de um fisioterapeuta que vá na casa deles, ainda não está num nível de cuidado intensivo, mas já começa a receber um cuidado coordenado para que esse processo de envelhecimento aconteça melhor. Olícia, por favor, uma informação, porque a gente sabe que as pessoas que necessitam de cuidados de longa duração vão necessitar desses cuidados por um tempo cada vez maior, até morrer, provavelmente, né? Principalmente idoso. Né? Uhum. Porque quem precisa de cuidado de longa duração é idoso, criança e pessoas com deficiência. Né? Vamos pensar em idoso que já está nesse nível de necessidade de cuidado, muito provavelmente vai continuar necessitando desse cuidado até o fim da vida. Né? Como é que é essa questão? Porque você está falando, e se o idoso não tiver uma estrutura familiar por trás, não tiver família, portanto, ele não pode contar com alguém no restante do tempo em que o sistema aí vai dar apoio. Ele vai dar apoio em tempo X, se ele está morando em casa. Ele não vai ficar dentro da casa, não é uma internação domiciliar do serviço. Então, como é que é esse apoio para pessoas idosas que não têm família? Porque aqui no Brasil, por exemplo, as famílias estão cada vez menores. Então, não sei como é que está nos Estados Unidos, deve estar mais ou menos igual. E como é que o sistema apoia esses idosos, né, ao longo do tempo, sendo que boa parte desse tempo o idoso não vai ter um cuidador familiar? Não, perfeito, Sérgio. Veja, um componente interessante que eu acho desse modelo do cuidado do MLTSS que eu estava falando, é que no momento que a pessoa ela é encaminhada para o programa, ela é determinado um case manager. Esse case manager, um care manager, eles usam o termo service coordinator, case manager ou care manager, mas é a mesma figura. Ele é ou um profissional, ou um enfermeiro, um profissional da área de saúde, ou um assistente social. Normalmente, eu estava até hoje lendo sobre isso, como que as organizações decidem, elas avaliam a partir de onde está a principal necessidade daquele idoso. Se aquela necessidade maior é na área social, ele tem, por exemplo, dificuldade de acesso a alimentos, ele precisa de uma moradia melhor, ou mora numa comunidade menos estruturada, tem mais desafios. Esse care manager tende a ser o dele, né? A pessoa que é referência para ele é um assistente social. Se a necessidade é maior na área de saúde, é uma enfermeira. Mas é muito importante que sempre haja troca, né? E aí, muitos desafios ainda nessa questão da coordenação de dados e informações, por mais que eu acho que estão tendo avanços nessa área, para que você sempre olhe esse indivíduo como um todo e pense esse cuidado coordenado.
Surpreendentemente, os cuidadores familiares ou informais ainda são a principal estrutura que segura o cuidado de longo prazo aqui nos Estados Unidos. E da mesma maneira que está acontecendo no Brasil, as famílias estão diminuindo. Aqui a cultura americana, ela tem algumas características, né, que a gente vem de fora e percebe, que é uma valorização muito grande da independência. Né? As pessoas não querem realmente depender de ninguém, nem da família, nem do vizinho e tal. Então, esse case manager, ele é responsável por estabelecer esse plano de cuidado e por gerenciar esse plano de cuidado. Ele faz contatos periódicos com o idoso, ou quando é o caso com alguém da família também, para garantir que aquilo que foi acordado, que está no plano de cuidado desse idoso, está sendo provido. Quando esse idoso tem um apoio familiar maior, obviamente, profissionais precisa de um respaldo menor, digamos assim, dos cuidadores formais. Quando o idoso mora sozinho, ou o idoso tem pouco apoio familiar, aí entra uma carga maior de profissionais que vão à casa do idoso para prover os diferentes serviços. São profissionais... O cuidador de idoso tem essa figura? Não tem a figura do cuidador de idoso, não. O que eu vejo são o que eles chamam de home aid, que aí não é específico, é interessante. Agora você perguntou, eu fiquei pensando, nunca fiz a comparação, por exemplo, das atribuições no home aid com o cuidador, né, para ver se bate, às vezes a terminologia que não. Mas esse home aid, ele vai com uma tarefa bastante específica, né? Então vai ter aquele home aid que vai para cuidar da higiene do idoso, ele vai diariamente, ele vai, aí dependendo do plano de cuidado, nas horas que ele tem que estar lá. Aí às vezes vai um terapeuta, às vezes vai, né? Dependendo dos cuidados que ele precisa. Uma área que está crescendo muito, obviamente, é o uso da tecnologia. Né, também dos acompanhantes digitais, né, dessa tentativa aí, que aí já é um pouco uma população que tem um pouco mais de renda, mas que a gente vê que também está acontecendo para que esse idoso não fique sozinho, fale com essa companheiro digital e essa informação vá para a equipe de saúde. Esses são avanços que estão acontecendo também nessa área, principalmente com foco no idoso que mora sozinho. Lícia, você falou, eu fiquei um pouco curiosa, a título comparativo, que você trabalha para uma população de baixa renda. Eu queria que você desse o que você chama população de baixa renda e o sistema previdenciário americano, se há uma cobertura grande dessas pessoas, se efetivamente elas são, o sistema previdenciário dá cobertura financeira para suas necessidades. E o que você, assim, nos mostra a título de comparação o que é baixa renda? Lembrando que eu sou assistente social, fiquei curiosa desse seu termo. É interessante, Marília, porque assim, a baixa renda aqui, ela não é um valor único no país todo. Sim. Ela é determinada, então o que acontece? Eles têm a linha da pobreza, né? E eles calculam esse valor, mas em cada estado o Medicaid ele apoia pessoas que estão até tantos % da linha da pobreza, e isso varia. Tem a ver com tem a ver com o perfil do estado, né? Tem a ver com qual é a renda média do estado. E outra coisa, o Medicaid ele é muito complexo, eu acho, porque o grau de elegibilidade, ele também varia muito dependendo da tua condição naquele momento de vida. Então, você está gestante, é uma condição, você está idoso, é uma outra condição. Mas o que eu acho que é interessante é que, assim, você aplica para o Medicaid e você vai passar por uma análise e um aconselhamento de quais são os benefícios que estão disponíveis para você. Se o Medicaid não pode cobrir, que outras coisas estão disponíveis na sua região? E um movimento que os estados estão fazendo, puxados pelas agências Medicaid, é de mapear todas as organizações que atuam na comunidade, seja na área de moradia, seja na área de trabalho, seja na área de socialização, alimentação. Eles mapeiam isso e tem um banco de dados. E aí eles estão disponibilizando esse banco de dados para não só essa pessoa que faz essa análise inicial de elegibilidade, como também para o Care Manager, que eu comentei,
que faz essa análise para dentro de um programa como o MLTSS. Porque a ideia é de tentar conectar esse idoso e essa família a todos os recursos que estejam disponíveis ali, sejam eles financiados pelo governo federal, seja pelo governo estadual, seja por ONGs. Eu vou deixar o Carlos fazer uma pergunta, que ele queria te fazer uma pergunta, depois eu volto a isso com você, Carlos. Então, Lícia, eu estou pensando aqui o seguinte, uma questão que a gente sempre aborda é que a gente tem uma cultura, uma sociedade que, apesar da gente ter um envelhecimento em ritmo acelerado que a gente tem, e a quantidade de idosos que a gente já vê no mundo e aqui no Brasil, num ritmo muito acelerado, a gente ainda tem uma cultura que é focada na juventude e que pouco se fala a respeito da velhice, principalmente com esses jovens. Então, assim, o jovem tem aquela ideia de que quando se fala de velhice é alguma coisa que não diz respeito a ele, como se ele não fosse chegar até a velhice, né? E isso faz com que a gente tenha uma certa, vou dizer, antipatia por alguns programas que são voltados a idosos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a gratuidade de passagem de transporte público para idosos. Né? Então, é recente a gente ter visto assim, coisas do tipo assim, olha, o que esse idoso está fazendo aqui? Ele já não paga nem a passagem e está ocupando o espaço que deveria ser nosso, que trabalha. Ou então, assim, algumas pessoas acham que não deveria. Idoso não tinha nem que sair de casa, para que dar gratuidade? Né? Enfim, que não deveria ser por idade, deveria ser por renda. Então, eu fico pensando assim, quando a gente implantar um trabalho com essa característica, como que é? Porque aqui a gente tem muita crítica em relação a alguns trabalhos desse tipo. Como que é aí, né? Para implantar esses serviços que você está trazendo? Como é que socialmente isso é visto, inclusive pela população mais jovem e também por governos, né? Porque imagino que possa ter crítica também. E tem, Carlos, e tem. A questão do ageism, né, que é esse preconceito, né, esse estigma aí com os idosos, ele também existe aqui, e com o Covid também aumentou. Né, participei de várias discussões recentemente sobre isso, né, bastante preocupação de quebrar um pouco essa noção de que o idoso vale menos, o idoso correndo risco é um problema menor para o país. Né. O que eu percebo que acontece aqui, e aí eu acho que talvez tenha a ver com essa noção, eu brinquei quando eu estava trocando as primeiras mensagens com a Ieda, que uma coisa que faz muito parte aqui da cultura americana é perguntar what's next, né? Então, assim, você se forma, what's next? Você, né, qualquer final, assim, você está vivendo um final de um ciclo aqui, as pessoas sempre te perguntam what's next. E é sempre de uma maneira muito positiva, é muito no sentido assim, e aí, o que você está pensando para a próxima etapa? Né? O que vai vir por aí? E eu vejo que essa conversa, ela começa a acontecer aqui, ainda não vou te dizer que num nível ideal, mas me chamou a atenção e me fez começar a ter um pouco essa conversa com amigos e mesmo família no Brasil, que é assim, a gente também tem que olhar para o nosso processo de envelhecimento e pensar what's next. E esse what's next é muito no desejo do que você deseja para você. As pessoas, a gente não sabe como vai envelhecer, né? A gente deseja uma vida longa, né? Uma vez eu ouvi numa pesquisa que eu estava fazendo até no Brasil, um rapaz falou para mim assim, porque se a minha mãe já falava, se a gente não morre de jovem, de velho não vai passar. E eu achava ótimo, eu achei ótimo, eu fiquei pensando, é isso mesmo, né? Se a gente não quer morrer de jovem, a gente quer morrer de velho, como é o viver até lá? Né? A gente deseja viver bem, a gente deseja viver independente, deseja viver no nosso cantinho, ótimo. Mas e se isso não é possível, quais são as outras opções que eu começo a procurar para mim? E às vezes aquilo que a gente deseja para a gente é possível num período, mas depois você tem que pensar uma próxima etapa, né? Na hora que aquele arranjo que você fez, as escolhas que você fez, já não atendem à tua necessidade. E eu falo muito, assim, quando eu converso sobre isso, eu falo que a questão não é só viver mais, mas é viver bem. Então, quando você percebe que o arranjo, as escolhas que você fez não estão te permitindo viver bem, como você faz outras escolhas? E isso está sendo incentivado que seja a partir de conversas com a família, para que a família saiba o que é que o idoso deseja para si. E ao saber o que o idoso deseja para si, ajude o idoso a realizar isso.
nem tudo é possível, mas muitas vezes é possível buscar alternativas, mas que se não se pensa com antecedência, ter que tomar uma decisão sobre mudança de local de moradia no momento da crise é muito mais difícil. Se você não tiver discutido antes, que possibilidades você vê, né? Que prioridades você tem. Né? É importante para você estar perto dos seus amigos, é importante para você estar numa área mais rural, mais perto da natureza, é importante para você estar perto de meu pai. Meu pai falava assim: eu quero estar perto do hospital, da igreja e do supermercado, e eu quero morar sozinho. Era o desejo dele. Quando ele conseguiu, né, falar sobre isso com a gente, e eu acho interessante contar essa história, que isso veio quando eu provoquei um exercício na família de vamos desenhar nossa visão de futuro. Minha mãe havia falecido, a família estava meio desestabilizada, né? E eu pensei, puxa, a gente ficar olhando para o passado não vai ajudar a gente a construir um futuro melhor, né? A gente sente muita falta da mãe, a mãe realmente segurava muito a onda da família, mas vamos pensar um pouquinho o que a gente quer para todos nós, né? O que cada um sonha para si, e aí a gente se apoia nisso. E aí meu pai desenhou morando sozinho. E eu e meus irmãos levamos um susto. Então, peraí, pai, você quer morar sozinho? Vamos ver como, né? E aí fomos construindo com ele um pouco isso, assim, o que ele queria para si. Eu vejo que quando você constrói isso com a família, né? E eu tenho falado isso para alguns idosos também. Ninguém quer dar trabalho para ninguém, mas você esconder como é o processo de envelhecimento, né? Não falar sobre alguns desafios, não falar sobre alguma angústia, não falar sobre dúvidas, você não está ajudando a próxima geração a se preparar para isso. E essa próxima geração vai ter que lidar com o seu envelhecimento, né? Então, essas conversas, eu acho que elas ajudam a minimizar um pouco essa noção do que o que ele está vivendo não diz respeito a mim. O que ele está vivendo no envelhecer é algo que eu vou viver também daqui a alguns anos, né? Então, como eu aprendo com isso e como eu apoio este envelhecimento de uma forma que a hora que chegar a minha vez, eu sei melhor, posso até fazer decisões melhores, porque eu já vivi essa experiência de acompanhar o envelhecimento de alguém que para mim é importante, né? E Lícia, pensando um pouco nisso que você está falando, né, que era o mote da nossa discussão aqui hoje no canal, este planejamento do que vem depois, na realidade que você vive aí, isso entra dentro de uma lógica de assistência. Então, dentro deste serviço de administração de cuidados crônicos, né, o Managed Care, e este Case Manager, ele ajuda nessa mediação, neste planejamento do idoso junto com a família, ou isso se restringe a uma iniciativa das próprias pessoas com seu contexto familiar, ou seja, isso já extrapolou o âmbito da família e faz parte de uma organização de cuidado? É um pouquinho isso que eu queria que você falasse. Faz. E, na verdade, quando eu tomei ciência de que isso existia, foi pelo meu estudo em Care Management, né? Porque quando esse Care Manager ele tem que construir esse plano de cuidado, cada vez mais está se incentivando que ele construa objetivos junto com o idoso e com a família. Então, que esse plano de cuidado não seja só baseado nas necessidades, né? Que apoios o idoso precisa, mas também considere o que o idoso quer para si. E aí, surpreendentemente, está se vendo que o idoso ele quer continuar ativo. Ele quer, né? Surpreendente, eu não me surpreendi tanto, mas assim, eu vi que as reflexões começaram a ser: opa, as Managed Care Organizations têm que começar a conectar esse idoso com opções de qualificação profissional diferenciadas. Mas, importante, né? As organizações também de gerenciamento de cuidado estão começando a pensar como ajudar a construir comunidades que sejam mais para todas as idades, né? Acho que a gente fala age-friendly em inglês. Por quê? Porque esse idoso quer estar na comunidade, muito do que ele quer realizar é na sua comunidade. Então, essa comunidade ela tem que ter uma estrutura, inclusive física, que permita esse idoso circular o máximo que for possível, por mais longo, né, na sua vida possível, e aí você às vezes tem que fazer parceria com organizações locais que já estão trabalhando para maior acessibilidade dos espaços. Em vez de você puxar tudo para si, você faz parcerias.
essas descobertas, elas vêm muito dessa conversa do que importa para o idoso, o que o idoso está buscando para si. E eu recentemente ouvi uma discussão sobre modelos de moradia, em que uma pessoa falou assim, gente, qualquer novo modelo de moradia tem que lembrar que o idoso continua tendo propósitos de vida. Uhum. Se o propósito dele sei lá, ele quer agora desenvolver o seu hobby na área de artes, na área da musicalidade, essa moradia deveria oferecer para ele opções de se conectar a esse tipo de serviços e atividades. Então, muita discussão nesse sentido. Lícia. Lícia. Sérgio? Posso? Lícia, tem tudo a ver com o que você está falando, uma questão da gente pensar numa boa vida, você até disse isso, qualidade de vida, né? Qual é a melhor qualidade de vida na velhice? E você está falando que é uma coisa que eu estudei bastante, que é qualidade de vida na velhice, e você deu o caminho que eu peguei lá na frente. Isto é, para saber se a qualidade do idoso é boa, a qualidade de vida dele é boa, eu tenho de olhar tudo aquilo que ele imaginou, que ele sonhou antes, que ele desejou, e não é só as necessidades, como você está falando. Não temos de pensar apenas no cuidado aí de longa duração, quais são as necessidades, eu tenho de pensar nos desejos, nos sonhos dessa pessoa. Então, ele sonhou, desejou um monte de coisa lá na infância, na juventude, chega na velhice, ele olha e vê, será que eu consegui fazer isso, realizar tudo aquilo que eu sonhei? Então, isso é muito importante, que em termos de qualidade de vida a gente chama de preenchimento de expectativa, não é mais do que de necessidade. Entendeu? Isso é muito importante. Então, para uma boa qualidade de vida na velhice, eu tenho de ter preenchido as expectativas, não só as necessidades. Então, isso é muito importante, que todo sistema que vá pensar em cuidados de longa duração tenham isto em mente. Quer dizer, eu tenho de pensar em todos os desejos, sonhos, expectativas da pessoa, e não apenas olhar as necessidades objetivas. Era esse comentário que eu queria falar. Perfeito, né? É isso mesmo. E tentar, logicamente, né, balancear isso da melhor maneira possível, né? Porque algumas limitações podem chegar e fazer com que alguns sonhos não sejam mais possíveis. Mas, assim, eu trabalho também com uma instituição na área de câncer que chama Instituto Oncoguia, que fica até em São Paulo, e eu, uma vez ouvindo o testemunho de uma paciente com câncer, eu aprendi quando ela falou assim, sonhos, eles podem ser transformados. Eu não posso agora realizar os sonhos que eu tinha antes por conta de algumas limitações que eu tenho agora, mas eu posso fazer novos sonhos. Então, a gente não deve perder a capacidade de sonhar e também de incentivar que os idosos com quem a gente convive continuem sonhando o que eles querem para ele, né? E almejando isso e ajudando a buscar. Uma coisa que eu costumava falar para minha avó, né, que acho que foi a primeira idosa de quem eu cuidei, era assim, vó, me deixe cuidar de você da maneira que te faz mais feliz. E para isso você tem que me dizer. Porque a gente não tem, muitas vezes, com a melhor das intenções, a gente não sabe o que realmente é importante para aquele idoso. E naquele momento, né? E se ele tiver que abrir mão de A ou B, o que ele abre mão primeiro? Para isso a gente tem que ter conversa, né? E até da forma que ele quer, não é? E não só do jeito que ele quer que faça. Isso é importante. E cada vez mais, essa é a palavra-chave aqui, viu? É choice, né? As pessoas têm que ter opção de escolha. E aí poder buscar essas escolhas, e aí eu estava até lendo que um princípio do care management é que você também pese a questão de risco, porque a ideia também não é colocar o idoso ou a pessoa com deficiência numa redoma em que ele não pode fazer nada porque tudo tem risco. É entender e negociar com ele alguns riscos, porque algumas opções, inclusive de onde morar, talvez tragam mais risco do que outras. Como que você conversa para que essa pessoa tenha também direito de ter uma voz nesse momento, né? Não você proteger do todo, né? Lícia, tem uma nossa aqui, a Sônia Vasconcelos, ela fez um comentário interessante, logo em seguida o Didi também faz, pensando nessa questão da escolha. Ela diz assim, se o idoso não comenta o que gostaria para frente, com a chegada de algumas limitações, a tendência é a família decidir por ele.
o que não é bom. Então, é o comentário dela. Por outro lado, o Didi fala assim, e se a idosa está com a cabeça ruim, como é que fica? Olha, o que eu acho que é importante desses dois comentários é pensar que assim, o quanto antes você conversa com o idoso, melhor. E às vezes não precisa nem ser idoso, né? Eu já começo a cutucar meus amigos, eu já começo a cutucar meus irmãos que não são idosos ainda, dizendo assim, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês querem para vocês nesse processo do envelhecer. Né? O que é importante e que escolhas vocês estão fazendo que vai ajudar vocês a realizarem isso que vocês desejam. Porque também tem um pouco essas questões de escolha. Dentro das possibilidades, né? Que escolhas vocês estão fazendo? Às vezes a gente sonha algo que não é realizável, a gente tem que colocar um pouquinho o pé no chão. Quando o idoso já não está com a cabeça, como está com a cabeça ruim, foi o termo ali usado, aí é mais difícil você tomar essa decisão. Mas há um tempo atrás, tive uma conversa com uma amiga, era uma situação um pouquinho diferente, mas eu falei para ela assim, olha, se você não consegue que a sua irmã te diga o que ela deseja, tente lembrar do que era importante para a sua irmã, quando você lembra, e tome as decisões dentro daquilo que você sabe que ela valorizava. Porque a pessoa não deixa de estar ali, ela não consegue se expressar da mesma maneira, ela não consegue se comunicar da mesma maneira, mas dentro da relação que você estabelece, o que você tem com essa pessoa, o que você sabe que é importante, né? E procure propiciar isso dentro das suas possibilidades. Acho que também é importante um outro lado, que é também entender que a família tem que administrar a sua vida, tem que administrar os seus desafios e muitas vezes a culpa de não conseguir propiciar para o idoso aquilo que ela desejaria. De novo, eu acho que a conversa é a melhor forma de dizer, olha, eu sei o que você deseja, que eu ficasse aqui talvez com você 7 dias por semana, o tempo todo, eu não posso, eu tenho que sair para trabalhar, ou eu tenho minha família para cuidar. Que arranjos podemos fazer para que eu esteja presente de uma forma que te deixe, né, feliz, te ajude a se sentir seguro, mas que não seja 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque isso eu não tenho como oferecer. Eu acho que essas trocas, elas são muito importantes para encontrar esses ajustes, né, aparar essas arestas e procurar encontrar esse modelo familiar. Aqui a gente tem discutido muito essa questão do family-centered care, né, esse modelo do cuidado que olha a família, que olha também a posição do cuidador familiar, a disponibilidade dele, se ele mora junto, se ele não mora junto, se ele mora do outro lado do país, e considera isso na hora que constrói esse plano de cuidado. Porque é uma forma de você tentar amarrar todas essas peças, né? Entendendo que é um processo dinâmico, né? A vida é um processo dinâmico. Não é que você acha uma solução e ela vale para sempre. Mas aquele momento em que você consegue fazer um arranjo, em que as pessoas conseguem viver com aquilo, né, conviver com aquele modelo, eu acho que já é ganho, né? E daí a gente vai adiante. A Carolina trouxe uma pergunta, Lícia, assim, e quando o idoso não quer ter essa conversa? Porque aqui a gente está partindo da ideia de que o idoso ele é ativo e participante desse processo, vai exprimir as suas vontades, os seus desejos, o que quer e o que não quer, aí você vai dialogar o que é possível, o que não é possível, dentro um pouco da realidade que ele tem, né? Como a Yolanda também comentou, que o que ela comenta com os pacientes dela, às vezes, para fazer um pouco do que a gente quer, a gente tem que fazer aquilo que a gente não quer, né? Mas quando o idoso ele não quer ter essas conversas, como é que se trabalha? Como é que é a atuação? Veja, existem algumas técnicas, tá, que os care managers usam, né, que são treinados para isso, inclusive, né, que tem uma técnica que chama de entrevista motivacional, não sei dizer se já chegou no Brasil, mas é uma técnica em que esse care manager, ele procura fazer perguntas abertas, né, para que o idoso tenha que dar respostas que não sejam sim ou não, né, porque isso também, lógico, tira o idoso um pouco, às vezes, da posição ali do conforto, porque ele tem que se expor, ele tem que trazer a sua opinião, ele tem que trazer o seu desejo. Então, existem profissionais que se qualificam para isso. No nível familiar, o meu conselho,
né? E aí é realmente no sentido de conselho mesmo, porque cada um conhece a sua família, conhece as personalidades, é procurar trazer um pouco para essa questão do que deseja para si. E aí, como que eu caminho até lá? Porque às vezes quando a decisão está difícil de tomar para o amanhã, se você aumenta essa perspectiva de visão e coloca assim, vamos falar daqui a 5 anos. E o exercício que eu fiz com a minha família do desenhar foi muito bacana, porque assim, vamos desenhar a nossa vida daqui a 5 anos, o que a gente sonha para nós? Você vai um pouco para o lúdico, você sai um pouco, talvez às vezes da decisão que está mais pesada, e a questão não é assim, onde eu quero morar. A decisão é como eu me vejo daqui a 5 anos. E na hora que a pessoa desenha ou fala sobre como ela se vê daqui a 5 anos, você vai captando, né? Puxa, se vê numa casa, se vê num lugar com bastante verde, ou não, se vê na cidade onde cresceu, quer voltar para a cidade do interior, se vê conversando com os amigos. Então, peraí, onde estão esses amigos? Se vê próximo à família, aos irmãos, onde moram esses irmãos? Às vezes se consegue ir pensando possibilidades a partir desse sonho. E a ideia é realmente tentar trazer esse sonho, essa aspiração, né? essa motivação mesmo. E aí trazer para as decisões mais duras, né? Talvez as decisões mais práticas, porque às vezes realmente é difícil. Eu também já usei a técnica de dizer assim, não querer falar do envelhecer é não me dar a possibilidade de te ajudar a envelhecer bem, né? Vamos falar para que eu consiga ser o melhor apoio que eu posso ser para você nesse momento, né? E às vezes, e aí você vai meio que tentando lidar com as diferentes personalidades, né? Tem aquele idoso que, na verdade, não quer nada para si, mas ele quer dar muito para a família. Então, como que você puxa uma conversa de uma maneira que o idoso consiga dizer como que ele se vê apoiando aquela família? E aí você pensa qual é o arranjo que pode dar certo, né? Para que esse idoso se sinta contribuindo para a família. E uma outra coisa simples também, que às vezes eu falo com minhas amigas, é assim, às vezes a gente poupa o idoso de preocupação, poupa o idoso de trabalho, né? Às vezes trabalho manual mesmo, e se sobrecarrega com um monte de coisa que o idoso teria muito prazer em ajudar. Então, eu me lembro quando minha avó chegava, às vezes eu pegava o cesto com roupa lavada e dizia assim, vó, me ajuda a dobrar? Né? E ela ficava lá um tempão dobrando, e eu agradecia muito, e fazia meus filhos pequenos pegarem com ela e guardarem. E aí ela falava assim, nossa, que bom, eu estou aqui fazendo, estou ajudando minha bisneta, né, que no caso era minha filha, está me ajudando a levar para os quartos, meio que fazia um trabalho de equipe ali, para ela sentir que ela é importante, que ela é útil, que ela faz parte da família, ainda que a gente não consiga estar junto o tempo inteiro, né? Não consiga estar ali, talvez com a vida tão integrada como ela desejasse, mas no momento em que a gente está junto, a gente consegue construir junto, né? Viver o momento, construir história junto, que eu acho que isso é importante, né? A gente constrói história enquanto as pessoas estão vivas, a gente está construindo capítulos dessa história com eles, né? Ulícia, e o Rogério pôs uma pergunta agora, que vem nessa sequência que você está falando de planejamento. Ele nos pergunta, e como planejar para a finitude? Mudar de casa, voltar para o interior, não ficar sozinho, ir para uma instituição? É tranquilo. Neste planejamento, a próxima etapa envolve como... E a hora que chegar a minha morte, como vai ser? E não preciso nem dizer que é meu marido, porque ele está aparecendo na foto, né? É o seu marido. Me provocando aí. É ótimo. Olha, Rogério, muito bem-vindo. Veja, eu acho que essas discussões de final de vida, elas aí têm uma outra dimensão, né? Eu fiz um curso aqui de final de vida, e o Rogério sabe disso, sabe que eu fiquei bastante mexida, foi meio que um fellowship, que eles chamam. Então, eu fui em vários lugares, né, para discutir sobre como abordar final de vida, em hospital infantil, em hospice, em centros comunitários de idosos, como as pessoas estão abordando o final de vida. Então, não sou a maior especialista a falar sobre isso, mas o que eu aprendi é que também é uma conversa importante da gente ter, porque o final de vida vai chegar para todos nós. E saber o que o outro deseja para si e o que não deseja para si é importante. Eu me lembro que quando começou esse fellowship, a diretora fez todos nós que estávamos participando fechar os olhos, pensar em alguém que a gente amava
e pensar como a gente desejava que fosse o final de vida daquela pessoa, os últimos momentos de vida. Aí nós abrimos, ela falou assim, eu não vou pedir para vocês compartilharem, eu só quero que vocês pensem em quantas pessoas vocês conhecem que tiveram este final de vida que você sonhou. E isso deu um baque, né? Porque a gente deseja a pessoa que a partida seja tranquila, seja cercada de amor, seja com apoio, sem dor, sem angústia, sem medo, né? Quantas pessoas conseguem realmente viver isso? Né? Tem todo um trabalho de hospice. Aqui nos Estados Unidos eu acho muito bacana que o hospice é uma abordagem, né? Ele está cada vez mais sendo oferecido na casa das pessoas, se é lá que elas querem morrer. Todo o apoio de hospice é oferecido nas casas. E tem várias questões, tem projeto legado, tem outras coisas surgindo aí para tentar também ajudar nessa fase final de vida aí, também trazer um pouco de propósito, um pouco do que eu deixo. Mas a conversa, ela precisa acontecer para que a família e esse cuidador, né, esse care manager, saiba como conectar essa pessoa aos serviços e apoios que vão dar a ela o final de vida que ela deseja. Então também faz parte, eu sinto que é assim uma dimensão já mais delicada, talvez, né, até de abordar, mas também é importante. Né? Eu também puxei essa conversa com meu pai, principalmente quando o médico falou que a condição de saúde dele não tinha mais, não iria se recuperar, uma doença crônica e degenerativa, e eu puxei essa conversa com ele, sabe, pai, eu quero que você me diga da mesma maneira, para que eu possa, da minha posição, tentar ajudar que você tenha o melhor fim de vida que você pode ter. Eu não controlo tudo, eu não sou médico, eu não sou, né, dessa área, mas dentro da minha posição, o que eu posso fazer? E aí é uma conversa fácil, mas é uma conversa importante. Tem uma questão, até só para a gente, você citou algumas coisas disso, mas para que a gente não perca a oportunidade, a Luciana, ela trouxe uma questão que e se existe aí uma pauta de diversidade na velhice, porque quando a gente está aqui discutindo os desejos, as vontades, as aspirações, se ele quer ficar onde ele está, na cidade, ou ir para o interior, etc., existe uma questão da diversidade da velhice, né? A velhice que é urbana, a velhice que é rural, a questão de gênero, a questão de opção sexual, etc. Como é que se lida com essa diversidade neste contexto de planejamento de cuidado para uma velhice com melhor qualidade? Não, super, super importante, Luciana, porque realmente, né, a população, ela cada vez mais é reconhecida como diversa, eu não sei se ela está ficando mais diversa, ela é reconhecida como diversa, e eu acho que a gente tem que entender que não só os idosos estão formando uma população bastante diversa, aqui nos Estados Unidos fala muito da questão racial também, você fala a questão do idioma, né, qual é o idioma com que o idoso se sente bem em se comunicar, nem sempre é o inglês, né? Existem as questões aí de identidade de gênero. O que eu vejo acontecendo aqui são a criação de diferentes alternativas, né? Sempre nessa tentativa de tentar criar mais opções. Então, existem, por exemplo, co-housing, né? Modelos de co-housing que é para a população LGBT. Né? Existe, uma vez eu vi um modelo que era mais para quem era mais ligado na questão artística. Eles vão criando alguns nichos assim para tentar trazer aqueles idosos que melhor se identificam e com aquela proposta, e aí manter o respeito a essa estilo de vida que eles queiram. Então, também tem, né, diferentes modelos aí na área rural. Existe desde também modelos de instituição, tem um modelo que chama Greenhouse, que é um modelo de instituição, né, aí do atendimento institucionalizado, mas num modelo de casa. Então, é uma casa em que cada idoso tem seu quarto, e aí tem a cozinha comum, e faz as refeições juntos, e aí os profissionais de saúde, né, ou de apoio social e de saúde, vêm e atendem os vários idosos naquela casa. Então, ela quebra um pouco com a noção que a gente tem de instituição, às vezes ser uma estrutura maior, né, mais clínica, talvez. Estão sendo criados diferentes modelos exatamente para que os idosos tenham oportunidade de fazer escolhas. Não posso dizer que estão disponíveis para todo mundo da mesma maneira. Alguns realmente pagos apenas, mas cada vez mais uma discussão de que esse care manager, ele tem que ser, hoje eu vi o termo que eles estão usando agora, ele tem que ser
ele tem que usar de uma humildade cultural ao abordar o idoso e a família. Ele não tem que imaginar que ele sabe tudo que é importante para aquele idoso e para aquela família, mas ele tem que saber ouvir e aí buscar alternativas que atendam ao perfil e aos interesses daquela família, daquele grupo. Então, só para a gente sintetizar, infelizmente a gente já está caminhando para o final. Nossa. Nessa lógica do Care Manager, então o Care Manager ele é financiado, vamos dizer assim, pelo Medicaid, pelo que eu entendi, não é? Assim, é um programa ligado ao Medicaid que tem este tipo de serviço e as pessoas, os idosos, as pessoas, elas vão se cadastrar no Medicaid, vão ver se elas são elegíveis para entrarem dentro deste programa, e daí, uma vez elegível, será a ela destinado um gerenciador, né, de casos, aí, o que é esse Care Manager. O gerente de casos, isso mesmo. O gerente de casos nessa história, que vai trabalhar com ela dentro de opções que são benefícios e que estarão cobertos pelo Medicaid e outras opções que podem não estar cobertas, mas que daí ele vai trabalhar com ele dentro da comunidade para ver o que é possível e o que não, se ele tiver que pagar alguma coisa, se dá, se não dá, é isso? Se eu estou entendendo direito? Ou é tudo coberto pelo Medicaid? Como é que é isso? Bom, se você é um beneficiário do Medicaid, o Medicaid paga tudo. Tá? Tudo que dentro do pacote de benefícios que ele pode oferecer, e aí dentro do plano, né, de cuidados. Agora, os programas estão sendo financiados muito numa linha de taxa de um capitation rate. Eu não sei qual é o termo, mas é um valor fixo que o governo paga para a organização por pessoa, e dentro daquele valor, essa organização, como a Managed Care Organization, tem que prover tudo que seja necessário para a saúde e o bem-estar daquela pessoa. Então, cada vez mais estão sendo incluídos benefícios sociais também. Essa é a vida do Medicaid. Mas deixa eu falar para você que a figura do Care Manager, né, desse gestor aí de cuidado, ela se popularizou por aqui. Ela existe também nos planos de saúde privados e ela existe também em algumas grandes conglomerados de saúde, sabe? Os grupos de saúde que tem diferentes, que cuidam aí do cuidado primário ao terciário, eles também estão criando essa figura do cuidador de saúde, do gestor da saúde, né? Para que a pessoa tenha o paciente, o indivíduo tenha uma pessoa de referência. E essa pessoa de referência desenvolva esse plano e acompanhe o desenvolver desse plano de cuidado ao longo dessa relação com essa instituição, com esse plano, com esse hospital, com essa clínica. Essa figura, ela se popularizou aqui também, viu? Em outras esferas, digamos assim. Eu falei muito da realidade do Medicaid, porque é a realidade de qualquer outro trabalho, né? Uhum. Tem duas perguntas aqui, acho que para a gente caminhar para o encerramento. Uma fala de qual seria, qual o incentivo cultural deste programa, se é que ele tem algum incentivo cultural. E a outra, assim, nessa lógica do cuidado, como é que fica a parte da espiritualidade da pessoa idosa, se isso também é levado em consideração? Super importante. A questão cultural e espiritualidade, né? Veja, falando de uma forma bastante honesta, na perspectiva do Medicaid, eles estão focando na questão de saúde, cada vez mais os determinantes sociais, mas começando pela questão de alimentação, transporte, moradia. E agora, com a história da pandemia, veio muito forte a questão do isolamento social, né? A gente sabe, viveu isso também. Então, estão começando a haver análise sobre que recursos existem na comunidade que possam ajudar a reduzir o isolamento social. Trabalho com voluntários, né? E aí até a minha filha tem 15 anos e ela entrou num programa como voluntária em que ela ligava para idosos para conversar durante a pandemia e tentar manter um pouco esse vínculo, né? E ficava sabendo tudo que estava acontecendo no prédio da idosa e tal. Não podia me contar, porque ela tinha toda uma questão de confidencialidade, mas ela descia, eu acho interessante, 15 anos ela já tinha uma perspectiva aí de saber como é que estava sendo a vida dessa idosa. Então, está surgindo alguns movimentos, eu ainda acho que tímidos, não de não entender a importância da espiritualidade,
e da questão cultural, mas talvez a limitação de recursos mesmo, né? E aí a tendência é tentar buscar parcerias com ONGs, com outras organizações que atuam nessa área, para conectar, né? Esse Care Manager ser cada vez mais um conector que oferece oportunidades aí para esse idoso ter diferentes relações, diferentes conexões, né? Relacionamento com diferentes pessoas. Tá. E a questão da espiritualidade entra nessa lógica, então. Entra nessa lógica, né? Entra nessa lógica. Assim, aqui uma coisa que acontece é que, interessantemente, nessa área religiosa, tem muito idoso atuando como voluntário e conectando outros idosos. Então, assim, é o idoso que vai e busca o outro idoso e leva na igreja, né? Os nossos vizinhos aqui são idosos, todo ano eles participam de várias iniciativas na igreja de arrecadação de recurso. Tem a época de fazer a torta de maçã, tem a época de fazer o pierogi, e aí grupos de idosos que se agrupam. E eles sabem quais são os outros idosos que vivem na comunidade, que não são tão ativos assim, então eles acabam fazendo muito essa conexão. Isso é algo que eu percebo, não é via instituição, assim, Medicaid ou nenhum outro programa em especial, mas é um movimento mais de nível comunitário, que eu vejo acontecer aqui. Você falou bem, eu tive a oportunidade, quando eu estava aí no pós-doc, de vivenciar algumas situações assim. Então, essa coisa de pegar esse espírito de solidariedade, eu não sou solidário porque necessariamente quero ajudar o outro, eu sou solidário porque quero ser solidário, porque isso é um valor, né? Isso é um valor para o americano, é uma questão, eu acho importante a gente contextualizar isso. Então, assim, sim, eles vão buscar os idosos, ele leva na igreja, ele assiste, quando ele é católico, ele assiste a missa junto, depois ele volta com o idoso. Então, você tem muitas iniciativas que são iniciativas da própria comunidade, no sentido de ser solidário, né? Isso faz parte de um arcabouço cultural. Existem vários elogios aqui no chat, acho que você não sei se você teve a oportunidade de ver, porque a gente está conversando, várias pessoas elogiando, parabenizando a sua fala, e infelizmente a gente tem que encerrar. Não sei se o pessoal, Sérgio, Marília, Carlos, querem falar mais alguma coisa. Ieda, eu só queria, assim, acho que as pessoas que te elogiaram aqui, a Rosana, Carlos Costa, Silvia Souza, Malvina, a Malvina falou assim, quero te conhecer, tá doidinha. Olha, que elogios, viu? Eu achei máximo. E eu queria destacar aqui, já que nós estamos ao vivo, o Paulo Henrique o Paulão, lá de Santos, mandou um abraço para a nossa equipe aqui, e a irmã Terezinha Tortelli, aqui da Pastoral do Idoso, muito bom vê-la aqui, Áurea Barroso, nossa, uma turma boa, Vera Lúcia Mariano, então, assim, todo mundo que atendeu, né, Ieda, o nosso convite de estar juntos aqui, é só dar um obrigado, Didi, olha, adorei, nossa, eu também adorei, viu, Lícia? Eu só queria... Já sou sua fã, muito, número 1. Lícia, eu queria, antes de terminar, queria só lembrar uma coisa. Você mostra aí algo fundamental, que é esse care management, né? Quer dizer, esse gerenciamento do cuidado é fundamental, coisa que a gente ainda tem muito pouco aqui no Brasil. Né? Eu vou citar uma experiência que é muito pequena ainda, tendo em vista o Brasil como um todo, aqui na cidade de São Paulo, que é o programa Acompanhante de Idosos, que é o programa que é dado pelo SUS, e que a equipe do programa faz exatamente o gerenciamento do cuidado dos idosos que necessitam, que moram sozinhos, uma grande parte não tem família, e faz todo esse gerenciamento e faz a ligação, viu? É global. Ótimo. É o psíquico e o social, nas 3 dimensões da vida. Então, mas essa é uma cultura que aqui no Brasil a gente vai precisar implantar no SUS, quer dizer, tem de ter um gerenciamento das condições crônicas, tem de ter um gerenciamento desses cuidados de longa duração por uma equipe especializada e que vai ajudar as pessoas idosas a terem uma velhice melhor, cuidando da sua saúde, das suas necessidades e das suas expectativas. Perfeito. Ótimo.
O Sérgio lembra bem, assim, a gente lamenta, até porque o Sérgio e a Marília foram responsáveis pela implantação do PAI aqui em São Paulo, a gente lamenta, e todo mundo que trabalha na área de gerontologia lamenta muito o PAI não ser um programa nacional. Né? Ele deveria ser um programa nacional e não tem por que não ser, ele mais do que já provou que pode ser mantido com dinheiro público, pode ser feito com dinheiro público, etc. Então, ele poderia beneficiar muitas outras pessoas, mas a gente quer acreditar que isso um dia será possível. Isso faz parte dos nossos sonhos e desejos, né, Carlos? Ou seja, faz parte daquilo que a gente acredita. O Carlos foi gerenciou esse programa, etc. Então, aqui tem a equipe toda responsável por isso, e a gente quer acreditar que um dia isso vai ser nacional. Né? Lícia, muito obrigada. Eu quero compartilhar com as pessoas que estão enviando muitas mensagens, elogiando a sua fala, querendo te conhecer, etc. Eu quero te agradecer muito, né, você ter aceitado o nosso convite e trazer um pouquinho. Eu acho que não é a questão de nos Estados Unidos é melhor ou pior. Não, é de conhecer e discutir outras realidades, de ver, de repente eles estão um passo à frente daquilo que a gente quer caminhar e devem ter tido muitas discussões para isso. Então, o que a gente pode aprender com isso e, de repente, poder aprimorar algumas iniciativas que a gente tem ou construir novas iniciativas. Então, adaptar a nossa realidade, né? Isso. O que o outro faz é adaptar a nossa realidade, ao nosso Exatamente. contexto. A nosso contexto, a nossa cultura, que é diferente em muitas questões. Mas eu quero te agradecer imensamente, te deixar numa palavra final, para que em seguida a gente possa encerrar o programa. Olha, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, me sentir assim pertinho do Brasil, e eu concordo com o que você disse, Ieda. Eu acho que o meu grande propósito com essa conversa era inspirar, né? Era trazer realmente reflexão de possibilidades, né? Porque eu tenho um lema na vida que é assim, eu falo em vários momentos, né? A gente sonha com o ideal e aí faz o que é possível. O problema para mim é a gente não sonhar com o ideal e já tentar sonhar com o possível, porque às vezes a gente se limita demais, né? E eu penso que é isso, né? É assim, o que é possível fazer, o que seria o ideal fazer. Agora vamos tentar achar formas, né? Vamos tentar ver, de repente tem um programa já está dando em São Paulo, como que a gente expande, como que bota o holofote e que outros modelos podem surgir, né? Considerando a diversidade da população, considerando que as pessoas têm expectativas diferentes, aspirações diferentes, e entender que envelhecer é um tema que toca a todos nós. Ou porque nós estamos envelhecendo, ou porque nós estamos convivendo com idosos, ou porque, como eu falo para meus filhos, um dia eles chegarão lá. E eu acho que quanto mais pessoas tiverem, compreenderem que o envelhecer é algo natural e que cabe a todos nós fazer com que ele seja da melhor maneira possível para o maior número de pessoas, mais gente a gente vai ter dando as mãos e dizendo, vamos lá, né? A gente pode fazer diferente. Tá joia. Muito obrigada, Lícia. Obrigada a todo mundo que participou com os comentários. A gente pede desculpas não ter trazido todos os comentários, porque não daria tempo, mas na medida do possível a gente vai encaminhar para a Lícia, para que ela tome conhecimento. Tá? Muito obrigada a todos, boa noite. Nós disponibilizaremos daqui a pouco no canal para aqueles que não puderam assistir a gravação deste episódio, e não se esqueçam de dar o seu like lá no canal do Que Rola na Geronto. Nós estaremos com vocês todas as semanas. Muito obrigada e muito boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite.